Voltamos com o programa Hora da Saúde. Hoje nós estamos falando sobre burnout. O Dr. Marcelo Gobo Júnior continua aqui conosco e nesse segundo bloco tem mais perguntas. Doutor Marcelo, a prevalência é igual entre homens e mulheres? Glaucia, não. A prevalência não é igual entre homens e mulheres. Mulheres têm mais propensão. Mas a gente precisa pensar em algumas questões também. Algumas categorias profissionais estão mais propensas à síndrome de burnout do que outras. E a gente precisa pensar o que está por trás dessa prevalência. Assim como alguns transtornos, como por exemplo síndromes ansiosas e episódios depressivos, também são mais prevalentes entre mulheres em relação aos homens em determinados períodos da vida. A gente precisa pensar no que está por trás disso, né? Se está vinculado a um aspecto de aferição, de acesso, ou até mesmo em relação às profissões que mais sofrem, né? Como por exemplo professores, como por exemplo profissionais da saúde, que são atuações profissionais muito marcadas pela presença do sexo feminino, né? A gente tem que lembrar que burnout é um esgotamento vinculado ao trabalho, né? Então, diferentemente de outros transtornos, de outros acometimentos, a questão com o trabalho é muito importante. Então, algumas profissões, elas têm uma maior incidência de burnout do que outras, pelos fatores que a gente comentou no bloco anterior. É possível falarmos de prevenção quando nós falamos de síndrome de burnout? Qual é o papel das empresas ou do empregador neste ponto? Sim, é possível a gente falar sobre prevenção à síndrome de burnout e é muito grande o papel que as empresas e os empregadores têm nesse assunto. Então, vamos dividir isso em partes. Tudo aquilo que aumenta a resiliência do indivíduo é um fator protetor em relação à síndrome de burnout. O que aumenta a resiliência? O principal ponto é a gente sentir que tem com quem contar, sensação de pertencimento. Isso é um ponto muito protetor em relação ao burnout. E isso faz parte daquilo que é a construção de um ambiente de trabalho saudável, né? Existem outros fatores que são indiretos, como por exemplo a determinação muito clara das horas de trabalho, a determinação muito clara do papel e de atuação de cada um, né? Evitar rodízios muito intensos, mudanças muito bruscas e rotineiras com frequência, né? Fazendo com que o indivíduo tenha que se adaptar a todo instante àquilo. Isso são fatores que podem minimizar o estresse ambiental e, com isso, minimizar a presença da síndrome de burnout. Alguns ambientes, como por exemplo UTIs, como por exemplo salas de operação de máquina, como por exemplo os centros de controladores de voos, que tem ruído excessivo, por exemplo, infelizmente são questões inerentes àquele ambiente profissional e que são fatores de risco. Então, a limitação do número de horas, a tentativa de minimizar esses ruídos, são fatores que podem facilitar em relação à minimização da presença da síndrome de burnout. A gente tem que lembrar que a síndrome de burnout ela é progressiva, né? Não é algo que se instala da noite para o dia. Então, ao longo do tempo, a gente vai tendo sintomas que vão se somando, né? Que podem gerar repercussões físicas, como insônia, que é um sintoma que pode estar presente na depressão, que pode estar presente na ansiedade, né? Mas que cuja causa principal envolve esse aumento da demanda do trabalho. Normalmente é possível que quem tem síndrome de burnout tenha sintomas sublimiares de ansiedade e depressão, por exemplo. O que são esses sintomas sublimiares? Eles estão presentes, mas não numa intensidade para se configurar o transtorno depressivo, como está lá no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM, ou para se falar em um transtorno ansioso, por exemplo, de mesmo modo. Então, a gente precisa avaliar a presença e o objeto, né, o principal nexo que a gente associa. É importante lembrar que às vezes o indivíduo tem uma alta satisfação com o trabalho, ele está em algo que ele gosta, mas é um indivíduo que se entrega muito em relação às questões do trabalho, se envolve e não consegue desligar, gerar o afastamento, limitar a presença do trabalho dentro dos outros aspectos da vida, né? Que também é um traço de personalidade importante. Então, algumas pessoas com traços de personalidades X ou Y vão ter mais propensão a desenvolvimento da síndrome de burnout do que outros.
assim como vão ter mais propensão a ter fadiga de compaixão do que outros indivíduos, assim como vão ter mais propensão a ter uma resiliência maior ou menor em relação à sua construção de vida, seus aspectos de constituição como indivíduo e de constituição pessoal, de visão de mundo, de repertório de vida e de estratégias de recursos internos para poder minimizar. Então, quando a gente adota práticas que aumentam a nossa resiliência, a gente previne o aparecimento da síndrome de burnout. Aspectos de hábitos de vida também podem melhorar muito a prevalência em relação à síndrome de burnout ou a prevenção, que vão envolver um hábito de sono muito importante, um sono regular, de qualidade, reparador, com uma média de 6 horas diárias, sendo que eu acordo me sentindo descansado. Uma dieta que seja rica em plantas e pobre em proteína de origem animal, com menor quantidade, né, que uma prevalência, uma predominância de origem vegetal, isso é um fator protetor, que seja menos inflamatória, ou seja, rica em ácidos graxos que sejam protetores. Isso também favorece um não adoecimento do ponto de vista mental. Prática de atividade física regular, isso com dose, como a gente já comentou aqui em vários outros programas, aqueles 150 minutos semanais de atividade moderada intensa, aeróbica, são fatores que são protetores em relação ao aparecimento da síndrome de burnout, o aumento de engajamento e pertencimento, sensação de que eu tenho com quem contar, os afetos positivos como sendo a maior predominância, são fatores importantes em relação à síndrome de burnout. Marcelo, quais são os principais impactos da síndrome na vida do indivíduo? Esses impactos vão para além da vida profissional? Sim, isso envolve muito a visão de vida e de mundo que o indivíduo tem de si, como um fator importante, né, dentro do aspecto da evolução da síndrome de burnout. Essa hiperdemanda faz com que o indivíduo possa começar a ter pensamentos disfuncionais sobre si e sobre sua capacidade profissional, a duvidar dos seus talentos, das suas habilidades, das suas capacidades. E então isso muda a visão que o indivíduo tem sobre si mesmo. A visão de autoestima ela fica alterada diante desse momento, desse colapso que a síndrome de burnout é caracterizada. Esse é um ponto muito importante. Além disso, outras relações que estão além do campo do trabalho, como, por exemplo, os afetos em relação à vida familiar, em relação à parceria romântica, em relação aos amigos, podem também estar comprometidos porque o indivíduo vai se afastando. Como vai gerando esse sintoma que a gente falou no outro bloco da despersonalização, ou seja, desse distanciamento de empatia em relação ao outro, esse desligamento afetivo, a gente vai se distanciando de amigos, da família, que é um fator de risco também importante naquela construção da rede de apoio. Lembra que a gente falou sobre ter com quem contar? A gente às vezes tem nos amigos e na família esse ter com quem contar. Às vezes é um objeto religioso e a gente vai se distanciando disso aos poucos, né, até que entra em colapso. Algo que também pode acontecer num episódio depressivo, algo que também pode acontecer em determinados quadros ansiosos, mas cuja a principal ligação, principal repercussão é o esgotamento profissional. Sim. No caso da síndrome de burnout, em relação aos outros adoecimentos. Muitas vezes isso é difícil, né, Marcelo? Porque a parte profissional é um dos principais fatores que desencadeiam a síndrome. E aí, como que a pessoa pode lidar com isso? Sim, não só... Quando ela precisa daquele trabalho e não sabe o que fazer. 1/3 da nossa vida envolve a nossa atuação profissional. O trabalho ele é definidor, tanto de identidade, quanto daquilo que é a nossa percepção sobre satisfação com a vida, satisfação com o mundo. A nossa noção de felicidade ela está muito ligada ao que a gente faz, à nossa atuação profissional. Então, quando a gente tem uma síndrome de esgotamento profissional, que é o burnout, a gente tem um pilar estruturante do que é a nossa existência, do que é o nosso ser, sendo rompido, sendo acometido, e é algo muito importante. E que precisa ser visto com uma certa naturalidade, não no sentido da normalização de que isso ocorra, de se aceitar e de se evitar buscar resoluções, mas com naturalidade como sendo algo que todos nós podemos estar sujeitos quando temos baixo nível de resiliência,
quando temos alta fadiga de compaixão, quando temos uma alta demanda, uma baixa autonomia, e dentro daquilo que é a organização do trabalho, dentro daquilo que é a construção de um ambiente de trabalho saudável e favorável para o indivíduo se manifestar na sua melhor versão, naquilo que pode ser a sua maior potência, o desenvolvimento das suas potencialidades. Quando a gente está atuando profissionalmente, é importante que a gente tenha uma construção desse ambiente favorecendo isso e evitando aquilo que é aquela sensação de frustração, de baixa autonomia, de alta demanda como um fator propiciador do burnout. Tratamento para quem tem a síndrome de burnout, quem está passando por isso, dura em média quanto tempo, Marcelo? Isso vai variar de indivíduo para indivíduo e da extensão dos sintomas, da repercussão em outros hábitos e em outros campos da vida, né? A gente precisa se lembrar que a gente está falando da tampa e da panela. Então a gente precisa lembrar que às vezes indivíduos que estão passando pelo mesmo estressor ambiental, que dividem a mesma função, que exercem a mesma atividade profissional, podem ter enfrentamentos totalmente diferentes daquela situação. Então, aquilo que pode gerar melhores níveis de resiliência, né, melhores níveis de sensação de pertencimento, de engajamento. Cada um vê o mundo de um jeito. Exatamente. Né? Quando eu vou atuando nessa construção, eu vou melhorando a minha propensão ao burnout. Então eu posso ter o tratamento daquele episódio agudo de colapso decorrente disso. Uhum. E aí eu vou para o campo da manutenção, né, da prevenção de novos episódios ou de outros eventos como esse colapso, né? É importante a gente se lembrar de sinais de alarme que podem estar associados, que a gente pode ter pensamentos suicidas, a gente pode ter sintomas depressivos bastante graves, sim, vinculados à síndrome de burnout, nesse momento do colapso, né? Nessa necessidade de se dar um stop geral, de se dar uma parada e reconstruir, recomeçar com uma nova rotina, com novos hábitos. E às vezes pode ser necessário, inclusive, uma readequação, tanto profissional quanto de função, de categoria, de reconstrução. Marcelo, além de doenças psiquiátricas, a síndrome de burnout também pode levar o indivíduo a ter outras doenças? Pode estressar muito o organismo da pessoa? Sim, esse estresse ambiental ele está relacionado com diversas questões, né? A gente vai estudar estresse ocupacional, a gente vai vendo que algumas atuações profissionais, alguns eventos estressores estão mais ligados a desfechos negativos do ponto de vista cardiovascular. Então, quem tem uma alta demanda, mas tem uma alta autonomia também, pode estar mais propenso a ter um pior desfecho cardiovascular, infartar mais, até mais AVC, do que quem tem uma baixa autonomia, uma alta demanda, que aí vai para o burnout, né? E esse modelo de demanda, trabalho, autonomia e estresse ambiental, ele é bastante estudado já há pelo menos 3, 4 décadas, e a gente consegue já ter esse mapeamento, né? Então, é muito comum que a gente perceba que determinadas atuações profissionais adoeçam de determinados jeitos, até mesmo pelo perfil de quem escolhe determinada profissão, quem se liga mais a determinadas áreas do trabalho, que vão demandar justamente essa conexão com o outro e essa tomada de decisão, de ligação afetiva com o objeto de trabalho. Doutor Marcelo, muito obrigada. Você continuou com a gente aqui no terceiro bloco. Você de casa também continue conosco daqui a pouquinho. O doutor Marcelo vai te ensinar como você pode ajudar pessoas que estão em burnout. A gente já volta.